Vamos relaxar nosso corpo, suavizar todo o nosso ser, nossa alma. Vamos ouvir agora o Novo Testamento. Segundo São Mateus. A cura de 2 cegos de Jericó. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão acompanhava. Eis que 2 cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido falar que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, parando, Jesus chamou-os e perguntou: Que quereis que eu vos faça? Responderam: Senhor, que se nos abram os olhos. Quando ido, Jesus tocou-lhe os olhos e imediatamente eles recuperaram a vista e o foram seguindo. Agora continuaremos no nosso próximo encontro e pedimos que todos orem, que todos melhorem e que a força infinita de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo nos envolva, nos proteja, que sejamos dignos das promessas de Cristo e que a força de Deus vibre em nós por toda a eternidade. Mãe Santíssima, rogai por nós. Mãe Santíssima, rogai por nós. Mãe Santíssima, rogai por nós. Jesus Cristo, aliviai-nos, libertai-nos. Procurem a casa de Lakshmi para estudar e para ter uma nova profissão de auxiliar ao próximo. Que assim seja. Fica com Deus. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar todo o nosso ser, nossa alma. Vamos ouvir agora o Novo Testamento. Segundo São Mateus. A cura de 2 cegos de Jericó. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão acompanhava. Eis que 2 cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido falar que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, parando, Jesus chamou-os e perguntou: Que quereis que eu vos faça? Responderam: Senhor, que se nos abram os olhos. Quando ido, Jesus tocou-lhe os olhos e imediatamente eles recuperaram a vista e o foram seguindo. Agora continuaremos no nosso próximo encontro e pedimos que todos orem, que todos melhorem
e que a força infinita de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo nos envolva, nos proteja, que sejamos dignos das promessas de Cristo e que a força de Deus vibre em nós por toda a eternidade. Mãe Santíssima, rogai por nós. Mãe Santíssima, rogai por nós. Mãe Santíssima, rogai por nós. Jesus Cristo, aliviai-nos, libertai-nos. Procurem a casa de Lakshmi para estudar e para ter uma nova profissão de auxiliar ao próximo. Que assim seja. Fica com Deus. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar todo o nosso ser, nossa alma. Vamos ouvir agora o Novo Testamento. Segundo São Mateus. A cura de 2 cegos de Jericó. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão acompanhava. Eis que 2 cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido falar que Jesus passava, clamaram: Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, parando, Jesus chamou-os e perguntou: que quereis que eu vos faça? Responderam: Senhor, que se nos abram os olhos. Quando ido, Jesus tocou-lhe os olhos e imediatamente eles recuperaram a vista e o foram seguindo. Agora continuaremos no nosso próximo encontro e pedimos que todos orem, que todos melhorem e que a força infinita de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo nos envolva, nos proteja, que sejamos dignos das promessas de Cristo e que a força de Deus vibre em nós por toda a eternidade. Mãe Santíssima, rogai por nós. Mãe Santíssima, rogai por nós. Mãe Santíssima, rogai por nós. Jesus Cristo, aliviai-nos, libertai-nos. Procurem a casa de Lakshmi para estudar e para ter uma nova profissão de auxiliar ao próximo. Que assim seja. Fica com Deus. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar todo o nosso ser, nossa alma. Vamos ouvir agora o Novo Testamento. Segundo São Mateus. A cura de 2 cegos de Jericó. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão acompanhava. Eis que 2 cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido falar que Jesus passava, clamaram: Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós.
Então, parando, Jesus chamou-os e perguntou: que quereis que eu vos faça? Responderam: Senhor, que se nos abram os olhos. Quando ido, Jesus tocou-lhe os olhos e imediatamente eles recuperaram a vista e o foram seguindo. Agora continuaremos no nosso próximo encontro e pedimos que todos orem, que todos melhorem e que a força infinita de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo nos envolva, nos proteja, que sejamos dignos das promessas de Cristo e que a força de Deus vibre em nós por toda a eternidade. Mãe Santíssima, rogai por nós. Mãe Santíssima, rogai por nós. Mãe Santíssima, rogai por nós. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar todo o nosso ser, nossa alma. Vamos ouvir agora o Novo Testamento. Segundo São Mateus. A cura de 2 cegos de Jericó. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão acompanhava. Eis que 2 cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido falar que Jesus passava, clamaram: Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, parando, Jesus chamou-os e perguntou: que quereis que eu vos faça? Responderam: Senhor, que se nos abram os olhos. Quando ido, Jesus tocou-lhe os olhos e imediatamente eles recuperaram a vista e o foram seguindo. Agora continuaremos no nosso próximo encontro e pedimos que todos orem, que todos melhorem e que a força infinita de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo nos envolva, nos proteja, que sejamos dignos das promessas de Cristo e que a força de Deus vibre em nós por toda a eternidade. Mãe Santíssima, rogai por nós. Mãe Santíssima, rogai por nós. Mãe Santíssima, rogai por nós. Jesus Cristo, aliviai-nos, libertai-nos. Procurem a casa de Lakshmi para estudar e para ter uma nova profissão de auxiliar ao próximo. Que assim seja. Fica com Deus. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar todo o nosso ser, nossa alma. Vamos ouvir agora o Novo Testamento. Segundo São Mateus. A cura de 2 cegos de Jericó. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão acompanhava. Eis que 2 cegos, assentados à beira do caminho,
Tendo ouvido falar que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, parando, Jesus chamou-os e perguntou: Que quereis que eu vos faça? Responderam: Senhor, que se nos abram os olhos. Quando ido, Jesus tocou-lhe os olhos e imediatamente eles recuperaram a vista e o foram seguindo. Agora continuaremos no nosso próximo encontro e pedimos que todos orem, que todos melhorem e que a força infinita de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo nos envolva, nos proteja, que sejamos dignos das promessas de Cristo e que a força de Deus vibre em nós por toda a eternidade. Mãe Santíssima, rogai por nós. Mãe Santíssima, rogai por nós. Mãe Santíssima, rogai por nós. Jesus Cristo, aliviai-nos, libertai-nos. Procurem a casa de Lakshmi para estudar e para ter uma nova profissão de auxiliar ao próximo. Que assim seja. Fica com Deus. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar todo o nosso ser, nossa alma. Vamos ouvir agora o Novo Testamento. Segundo São Mateus. A cura de 2 cegos de Jericó. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão acompanhava. Eis que 2 cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido falar que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, parando, Jesus chamou-os e perguntou: Que quereis que eu vos faça? Responderam: Senhor, que se nos abram os olhos. Quando ido, Jesus tocou-lhe os olhos e imediatamente eles recuperaram a vista e o foram seguindo. Agora continuaremos no nosso próximo encontro e pedimos que todos orem, que todos melhorem e que a força infinita de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo nos envolva, nos proteja, que sejamos dignos das promessas de Cristo e que a força de Deus vibre em nós por toda a eternidade. Mãe Santíssima, rogai por nós. Mãe Santíssima, rogai por nós. Mãe Santíssima, rogai por nós. Jesus Cristo, aliviai-nos, libertai-nos. Procurem a casa de Lakshmi para estudar e para ter uma nova profissão de auxiliar ao próximo. Que assim seja. Fica com Deus.
Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar todo o nosso ser e nossa alma. Vamos ouvir agora o Novo Testamento. Segundo São Mateus. A cura de 2 cegos de Jericó. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão o acompanhava. Eis que 2 cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido falar que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, parando, Jesus chamou-os e perguntou: Que quereis que eu vos faça? Responderam: Senhor, que se nos abram os olhos. Quando ido, Jesus tocou-lhe os olhos e imediatamente eles recuperaram a vista e o foram seguindo. Agora continuaremos no nosso próximo encontro e pedimos que todos orem, que todos melhorem e que a força infinita de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo nos envolva, nos proteja, que sejamos dignos das promessas de Cristo e que a força de Deus vibre em nós por toda a eternidade. Mãe Santíssima, rogai por nós. Mãe Santíssima, rogai por nós. Mãe Santíssima, rogai por nós. Jesus Cristo, aliviai-nos, libertai-nos. Procurem a casa de Lakshmi para estudar e para ter uma nova profissão de auxiliar ao próximo. Que assim seja. Fica com Deus. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar todo o nosso ser, nossa alma. Vamos ouvir agora o Novo Testamento. Segundo São Mateus. A cura de 2 cegos de Jericó. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão o acompanhava. Eis que 2 cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido falar que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, parando, Jesus chamou-os e perguntou: Que quereis que eu vos faça? Responderam: Senhor, que se nos abram os olhos. Quando ido, Jesus tocou-lhe os olhos e imediatamente eles recuperaram a vista e o foram seguindo. Agora continuaremos no nosso próximo encontro e pedimos que todos orem,
que todos melhorem e que a força infinita de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo nos envolva, nos proteja, que sejamos dignos das promessas de Cristo e que a força de Deus vibre em nós por toda a eternidade. Mãe Santíssima, rogai por nós. Mãe Santíssima, rogai por nós. Mãe Santíssima, rogai por nós. Jesus Cristo, aliviai-nos, libertai-nos. Procurem a casa de Lakshmi para estudar e para ter uma nova profissão de auxiliar ao próximo. Que assim seja. Fica com Deus. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar todo o nosso ser, nossa alma. Vamos ouvir agora o Novo Testamento. Segundo São Mateus. A cura de 2 cegos de Jericó. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão acompanhava. Eis que 2 cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido falar que Jesus passava, clamaram: Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, parando, Jesus chamou-os e perguntou: Que quereis que eu vos faça? Responderam: Senhor, que se nos abram os olhos. Quando ido, Jesus tocou-lhe os olhos e imediatamente eles recuperaram a vista e o foram seguindo. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar todo o nosso ser, nossa alma. Vamos ouvir agora o Novo Testamento. Segundo São Mateus. A cura de 2 cegos de Jericó. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão acompanhava. Eis que 2 cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido falar que Jesus passava, clamaram: Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, parando, Jesus chamou-os e perguntou: Que quereis que eu vos faça? Responderam: Senhor, que se nos abram os olhos. Quando ido, Jesus tocou-lhe os olhos e imediatamente eles recuperaram a vista e o foram seguindo. Agora continuaremos no nosso próximo encontro e pedimos que todos orem, que todos melhorem e que a força infinita de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo nos envolva, nos proteja, que sejamos dignos das promessas de Cristo e que a força de Deus vibre em nós por toda a eternidade.
Mãe Santíssima, rogai por nós. Mãe Santíssima, rogai por nós. Mãe Santíssima, rogai por nós. Jesus Cristo, aliviai-nos, libertai-nos. Procurem a casa de Lakshmi para estudar e para ter uma nova profissão de auxiliar ao próximo. Que assim seja. Fica com Deus. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar todo o nosso ser, nossa alma. Vamos ouvir agora o Novo Testamento. Segundo São Mateus. A cura de 2 cegos de Jericó. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão o acompanhava. Eis que 2 cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido falar que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, parando, Jesus chamou-os e perguntou: Que quereis que eu vos faça? Responderam: Senhor, que se nos abram os olhos. Quando ido, Jesus tocou-lhe os olhos e imediatamente eles recuperaram a vista e o foram seguindo. Agora continuaremos no nosso próximo encontro e pedimos que todos orem, que todos melhorem e que a força infinita de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo nos envolva, nos proteja, que sejamos dignos das promessas de Cristo e que a força de Deus vibre em nós por toda a eternidade. Mãe Santíssima, rogai por nós. Mãe Santíssima, rogai por nós. Mãe Santíssima, rogai por nós. Jesus Cristo, aliviai-nos, libertai-nos. Procurem a casa de Lakshmi para estudar e para ter uma nova profissão de auxiliar ao próximo. Que assim seja. Fica com Deus. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar todo o nosso ser, nossa alma. Vamos ouvir agora o Novo Testamento. Segundo São Mateus. A cura de 2 cegos de Jericó. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão o acompanhava. Eis que 2 cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido falar que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, parando, Jesus chamou-os e perguntou: Que quereis que eu vos faça? Responderam: Senhor, que se nos abram os olhos.
Conduído, Jesus tocou-lhe os olhos e imediatamente eles recuperaram a vista e o foram seguindo. Agora continuaremos no nosso próximo encontro e pedimos que todos orem, que todos melhorem e que a força infinita de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo nos envolva, nos proteja, que sejamos dignos das promessas de Cristo e que a força de Deus vibre em nós por toda a eternidade. Mãe Santíssima, rogai por nós. Mãe Santíssima, rogai por nós. Mãe Santíssima, rogai por nós. Jesus Cristo, aliviai-nos, libertai-nos. Procurem a casa de Lakshmi para estudar e para ter uma nova profissão de auxiliar ao próximo. Que assim seja. Fica com Deus. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar todo o nosso ser e nossa alma. Vamos ouvir agora o Novo Testamento. Segundo São Mateus. A cura de 2 cegos de Jericó. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão o acompanhava. Eis que 2 cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido falar que Jesus passava, clamaram: Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, parando, Jesus chamou-os e perguntou: que quereis que eu vos faça? Responderam: Senhor, que se nos abram os olhos. Conduído, Jesus tocou-lhe os olhos e imediatamente eles recuperaram a vista e o foram seguindo. Agora continuaremos no nosso próximo encontro e pedimos que todos orem, que todos melhorem e que a força infinita de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo nos envolva, nos proteja, que sejamos dignos das promessas de Cristo e que a força de Deus vibre em nós por toda a eternidade. Mãe Santíssima, rogai por nós. Mãe Santíssima, rogai por nós. Mãe Santíssima, rogai por nós. Jesus Cristo, aliviai-nos, libertai-nos. Procurem a casa de Lakshmi para estudar e para ter uma nova profissão de auxiliar ao próximo. Que assim seja. Fica com Deus. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar todo o nosso ser, nossa alma. Vamos ouvir agora o Novo Testamento. Segundo São Mateus. A cura de 2 cegos de Jericó. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão o acompanhava.
Eis que 2 cegos, assentados à beira do caminho, dando ouvido falar que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, parando, Jesus chamou-os e perguntou: Que quereis que eu vos faça? Responderam: Senhor, que se nos abram os olhos. Quando ido, Jesus tocou-lhe os olhos e imediatamente eles recuperaram a vista e o foram seguindo. Agora continuaremos no nosso próximo encontro e pedimos que todos orem, que todos melhorem e que a força infinita de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo nos envolva, nos proteja, que sejamos dignos das promessas de Cristo e que a força de Deus vibre em nós por toda a eternidade. Mãe Santíssima, rogai por nós. Mãe Santíssima, rogai por nós. Mãe Santíssima, rogai por nós. Jesus Cristo, aliviai-nos, libertai-nos. Procurem a casa de Lakshmi para estudar e para ter uma nova profissão de auxiliar ao próximo. Que assim seja. Fica com Deus. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar todo o nosso ser, nossa alma. Vamos ouvir agora o Novo Testamento. Segundo São Mateus. A cura de 2 cegos de Jericó. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão acompanhava. Eis que 2 cegos, assentados à beira do caminho, dando ouvido falar que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, parando, Jesus chamou-os e perguntou: Que quereis que eu vos faça? Responderam: Senhor, que se nos abram os olhos. Quando ido, Jesus tocou-lhe os olhos e imediatamente eles recuperaram a vista e o foram seguindo. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar todo o nosso ser, nossa alma. Vamos ouvir agora o Novo Testamento. Segundo São Mateus. A cura de 2 cegos de Jericó. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão acompanhava. Eis que 2 cegos, assentados à beira do caminho, dando ouvido falar que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia
para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, parando, Jesus chamou-os e perguntou: que quereis que eu vos faça? Responderam: Senhor, que se nos abram os olhos. Quando ido, Jesus tocou-lhe os olhos e imediatamente eles recuperaram a vista e o foram seguindo. Agora continuaremos no nosso próximo encontro e pedimos que todos orem, que todos melhorem e que a força infinita de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo nos envolva, nos proteja, que sejamos dignos das promessas de Cristo e que a força de Deus vibre em nós por toda a eternidade. Mãe Santíssima, rogai por nós. Mãe Santíssima, rogai por nós. Mãe Santíssima, rogai por nós. Jesus Cristo, aliviai-nos, libertai-nos. Procurem a casa de Lakshmi para estudar e para ter uma nova profissão de auxiliar ao próximo. Que assim seja. Fica com Deus. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar todo o nosso ser, nossa alma. Vamos ouvir agora o Novo Testamento. Segundo São Mateus. A cura de 2 cegos de Jericó. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão acompanhava. Eis que 2 cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido falar que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, parando, Jesus chamou-os e perguntou: que quereis que eu vos faça? Responderam: Senhor, que se nos abram os olhos. Quando ido, Jesus tocou-lhe os olhos e imediatamente eles recuperaram a vista e o foram seguindo. Agora continuaremos no nosso próximo encontro e pedimos que todos orem, que todos melhorem e que a força infinita de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo nos envolva, nos proteja, que sejamos dignos das promessas de Cristo e que a força de Deus vibre em nós por toda a eternidade. Mãe Santíssima, rogai por nós. Mãe Santíssima, rogai por nós. Mãe Santíssima, rogai por nós. Jesus Cristo, aliviai-nos, libertai-nos. Procurem a casa de Lakshmi para estudar e para ter uma nova profissão de auxiliar ao próximo. Que assim seja. Fica com Deus. Namastê. Vamos relaxar nosso corpo, suavizar todo o nosso ser, nossa alma. Vamos ouvir agora
o Novo Testamento. Segundo São Mateus.